A graça e a paz de Jesus, igreja. Muito bom estarmos aqui reunidos, hoje, que é o domingo, o dia do Senhor, o dia que nós nos reunimos como igreja para buscarmos o Senhor juntos, e é um privilégio a gente poder se reunir para isso. Amém? Eu queria convidar a igreja para abrir a Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Hoje nós vamos dar a sequência na nossa série de mensagens no livro de Atos. Chegamos no capítulo 10 agora. E hoje nós vamos falar sobre a conversão de Cornélio, ou do centurião Cornélio. E você não pode perder de vista aquilo que nós já vimos, porque uma vez que você perde de vista o contexto, você perde muita da riqueza do texto. Então nós vimos no capítulo 9 a conversão de Saulo, de Paulo, o apóstolo Paulo. E agora nós temos uma outra conversão, e nós temos várias conversões no livro de Atos, né? Mas é importante a gente não perder de vista essas coisas, porque se você comparar o capítulo 9 com o capítulo 10, existe uma riqueza muito grande. E a minha tarefa hoje aqui é um pouco complexa, porque do capítulo 10, nós vamos ler do capítulo 10, versículo 1, ao capítulo 11, versículo 18. Então, é um capítulo e meio. Mas por que a gente vai ler tudo isso? Porque toda essa perícope, todo esse texto que eu acabei de dizer aqui, ele cobre uma única história. Então, ele começa no capítulo 10, versículo 1 e acaba no capítulo 11, versículo 18. Então, para eu não quebrar essa unidade, eu vou tentar cobrir tudo hoje. É lógico que a gente não vai dar tanta atenção em cada detalhe como eu gostaria de fazer, mas eu creio que a gente vai conseguir pelo menos cobrir aquilo que é o principal, os tópicos principais do texto. Eu creio que todos acharam Atos capítulo 10, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta.
Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Ele lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu suas orações e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou nos dizer. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todos aqueles que o temem e fazem o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus, o Messias, o Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltar a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito como nós.
Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Após os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope orando, caindo em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido como um grande lençol, sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram na casa que estava 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entraram na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em me opor a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, pela majestade da sua palavra. Agora nós te pedimos, ó Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, e que a sua palavra venha ser clara nos nossos ouvidos e no nosso entendimento. Que o teu nome seja exaltado, que Cristo seja glorificado, que o teu povo seja abençoado. Por todos aqueles, ó Deus, que ouvirem a sua palavra sendo pregada. Nós pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que toda barreira espiritual, que toda cegueira, que toda surdez caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E que o Senhor venha fazer agora, aqui, isso que está relatado nessa palavra que nós acabamos de ler. Que enquanto a palavra estiver sendo exposta, pessoas venham receber o Teu Espírito, o Espírito Santo, e terem as suas vidas transformadas e salvas. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós continuamos com Atos, e como eu disse, nós não tínhamos como separar tudo isso, porque é uma história só. Vocês viram que eles repetem várias vezes os mesmos acontecimentos, os mesmos encontros com os anjos, de Pedro, de Cornélio, eles vão repetindo isso. Então, pela repetição, você pode ter uma noção da importância desse texto, da importância desses encontros. Por que esse texto repete tanto? Por que essa perícope? Por que essa história aqui toda, ela toma 1,5 capítulo do livro de Atos? Porque até aqui nós vimos uma coisa, nós temos visto que Jesus deu uma ordem aos seus apóstolos, dizendo: ide por todo o mundo, pregando o Evangelho.
Então eles começam a pregar o evangelho ali em Jerusalém. Aí nós vimos que essa palavra lá com o Felipe, com o eunuco e com os outros, quando aqueles judeus de fala grega têm problemas em Jerusalém, eles são expulsos basicamente por causa da perseguição, e eles começam indo e pregando o evangelho. E por onde eles vão falando de Jesus Cristo, e as pessoas vão encontrando com Cristo. Então nós temos primeiro uma diáspora do evangelho com os judeus de fala grega, que estão ali em Jerusalém. Aí depois nós temos os samaritanos recebendo. Agora nós temos, em último lugar, os gentios recebendo. Quem são os gentios? Nós. A palavra chegou a nós. Aqui então nós estamos vendo o cumprimento daquilo que Jesus tinha ordenado aos seus apóstolos. Vocês vão pregar até os confins da terra. E aqui então Lucas está nos mostrando, e se você perceber isso aqui no livro de Atos, você vai ver essa progressão. É como que se fosse um círculo que vai se abrindo, que vai se abrindo, que vai se abrindo, e pegando cada vez mais pessoas, abrangindo cada vez mais pessoas. E é isso que Lucas quer nos mostrar, essas etapas de como o evangelho foi expandindo. E quando nós chegamos no final, no capítulo 28, com Paulo em Roma, é muito frustrante, porque nós não sabemos o que aconteceu com Paulo, nós sabemos por causa dos relatos históricos que ele foi morto em Roma. Mas ele acaba em Roma. Como se, mas e aí, Lucas, o que aconteceu? Qual que é o desfecho de tudo isso? A mensagem que Lucas vai nos deixar a mensagem chegou em Roma, onde Deus falou que ela chegaria. Agora acabou. Ela vai dominar o mundo. Porque 200 anos depois, o cristianismo já tinha varrido todo o Império Romano. Então é isso que nós estamos acompanhando, e essa é a importância desse texto, a centralidade desse texto. Aí eu queria anotar com vocês algumas coisas, e se você está com a sua Bíblia aberta, você não feche, deixa ela aí, volta comigo para o capítulo 10, versículo 1 e 2, que diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Agora no versículo 2 ele vai nos descrever quem é Cornélio. Quem é Cornélio? Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. O que esse segundo versículo ele nos mostra? Quem ele revela que Cornélio é? Basicamente Cornélio aqui, ele vai nos dizer que ele é um homem que temia a Deus. E se você perceber o que esse versículo 2 está nos falando, é basicamente isso. Eu vou resumir para vocês o que o versículo 2 está nos ensinando, que Cornélio era um homem que obedecia à lei. Porque qual é o resumo de toda a lei? Lembra quando perguntam para Jesus, Jesus, qual o resumo da lei? Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ama o próximo como a ti mesmo. Então, várias vezes Jesus vai ter encontro com pessoas e as pessoas dão as respostas certas. E Jesus vai mostrar para eles que eles não amam, ou eles não amam a Deus, ou eles não amam as pessoas. E Jesus vai mostrar, vocês não amam. Porque o resumo de toda a lei do Antigo Testamento é amor. Se você puder resumir, ou se você me perguntar, resume todo o Antigo Testamento em uma única palavra. Todo o Antigo Testamento pode ser resumido em uma palavra: amor. Porque toda a lei e tudo que está escrito no Antigo Testamento, ele está escrito com um propósito: que nós amemos a Deus de todas as nossas forças, que nós amemos o nosso próximo como nós nos amamos. Esse é o resumo de toda a lei. De toda a lei. E aí a gente vai ver que Cornélio é essa pessoa. Por quê? Porque em primeiro lugar ele é um homem que teme a Deus. Ele é um homem que teme a Deus. Ele é temente a Deus. Mas ele não é apenas ele temente a Deus. O texto vai nos dizer que ele e toda a sua casa temem o Senhor. O que isso nos ensina? Que Cornélio é um bom pastor, porque ele pastoreia a sua casa.
O homem é o líder da casa, é ele que tem a responsabilidade de liderar a sua família. Se toda a família de Cornélio temia o Senhor, é porque Cornélio pastoreava a sua casa. Então ele é um bom pastor, ele é um bom pai, ele é um bom marido e ele é um bom patrão. Porque quando ele chama e ele manda enviar mensageiros a Pedro, ele chama 2 dos seus empregados que trabalham na sua casa, mas ele chama um dos seus soldados, que era temente também. Então ele não impacta apenas a sua casa, ele não prega apenas para a sua casa, ele não compartilha Deus apenas com os da dentro da sua casa, ele compartilha com os que trabalham com ele, e ele vai impactar a vida dos soldados que estão debaixo da sua liderança. Então ele é um homem também, ele vai nos dizer aqui que ele é um homem generoso. E o que o texto está querendo nos dizer? Por que ele vai dar muitas esmolas aos pobres? Ele é um homem generoso. Ele é um homem que não apenas ama a Deus. Porque se nós dizemos que amamos a Deus e não fazemos nada pelo irmão que nós vemos, nós não amamos a Deus. Como que você pode dizer que você ama a Deus se você não ama o seu irmão, a quem você vê? Então ele é um homem que a sua fé em Deus é demonstrada em atitudes, ele vive aquilo que ele crê. Muito diferente de muitos de nós que dizem crer, que dizem obedecer, que dizem andar na presença de Deus, mas não amam o irmão. Então aqui nós vemos que ele ama a Deus e que ele ama as pessoas. E em último lugar aqui ele vai falar que ele é um homem de oração. Ele é um homem de oração. O que isso quer dizer sobre quem ele é? Ele é um homem humilde, porque aquela pessoa que ora continuamente é uma pessoa que reconhece: eu não posso nada, não é a força do meu braço, não é a minha inteligência, não sou eu necessito da graça, eu necessito do poder que vem do alto, eu preciso da bênção de Deus. Então esse é um homem humilde. É um homem humilde. Mas ser um centurião significava que ele era um oficial, não comissionado romano, que tinha 100 soldados debaixo da sua hierarquia, debaixo do seu comando. E o texto vai nos dizer também que ele era um homem temente a Deus. O que isso significa? Significa que ele não era judeu, ele é romano. Para ele ter esse cargo no exército romano, ele tem que ser cidadão romano. Pelo fato de ele fazer parte do batalhão italiano, provavelmente ele é um cidadão da Itália, ele veio direto de lá. Então ele não é judeu, ele não é um prosélito. Quem é um prosélito? Prosélito é aquela pessoa que passou pela circuncisão, pelo batismo, e agora ele se tornou um judeu. Ele tem o direito de entrar no templo, oferecer sacrifícios a Deus. Cornélio não é assim, ele não tem esse direito. Então Cornélio é quem? Ele é um homem temente a Deus. Ele é um homem temente a Deus. Ele obedece à lei, ele participa das reuniões nas sinagogas, ele faz o que ele tem que fazer, mas ele não passou pelo rito do batismo, nem pela circuncisão. Então ele é tirado do templo, ele não pode participar do templo. Aí o versículo 1 vai nos dizer que ele mora em Cesareia, e para nós podermos entender o que está acontecendo nesse texto, nós precisamos ter pelo menos uma noção da cidade de Cesareia. Qual o contexto dessa cidade, a cultura e etc. Então Cesareia foi construída e nomeada para honrar César por Herodes o Grande. Então existia uma outra cidade, Herodes vai, ele pega, ele reforma essa cidade, ele vai construir novos prédios nessa cidade, vai construir um grande porto nessa cidade, vai se tornar uma grande cidade portuária, dali que os discípulos no capítulo 9 colocaram Paulo para mandar ele para Tarso de novo, para casa. Então a cidade portuária, e você conhece muito bem que essas cidades que são portuárias, quais são as grandes cidades dos Estados Unidos? São as cidades por onde começaram os portos, onde nós temos Nova York, nós temos Boston, são cidades portuárias. Por quê? Era onde as pessoas trafegavam. Hoje nós temos avião, né? Então cidades grandes têm grandes aeroportos. Então a cidade, que era uma cidade grande,
Era uma cidade que foi embelezada. Por causa disso, ela era uma cidade onde os governadores romanos moravam. Então ela é uma cidade importante, porque os governadores romanos moram lá, para se proteger, o que eles colocam na cidade? Muitos soldados. Então eles têm muitos soldados em Cesareia. É uma cidade militar. É por isso que Cornélio está lá. Mas outra coisa que é importante a gente entender, é que era uma cidade que era voltada ao culto ao imperador. O próprio nome da cidade foi dado por Herodes para glorificar a César, Cesareia, para honrar a César. Então ela tem esse aspecto da cultura, do paganismo, da adoração ao imperador muito forte. E dentro do exército romano, você era obrigado a adorar alguns deuses. Ao deus da guerra, ao deus Marte, ao imperador, a Roma. Então você tem várias obrigações como oficial do exército, como soldado do exército romano. Você tem seus deuses que você tem que adorar. Aí quando você entende tudo isso, e aonde Cornélio está, você começa a pensar um pouco sobre o que custava para Cornélio, o quê? Seguir a Deus, se identificar com o judaísmo, obedecer a Deus, dizer que temia a Deus, que não era Roma, que não era César. Ele tem que pagar um preço por isso. Então esse homem é um homem que tem coragem de expressar a sua fé numa sociedade contrária. Ele não se envergonha de Deus. Ele não se envergonha de Deus. Porque ele poderia perder o seu emprego. Ele poderia até ser julgado. Porque adoração ao imperador não era apenas um culto religioso, era uma forma de mostrar lealdade ao imperador. Se você não adora o imperador, significa que você não honra, que você não respeita. Você pode ser um traidor por causa disso. E você pode ser visto como um traidor por causa disso. Mas Cornélio não se dobra. Então ele tem uma fé corajosa. Aí a partir do versículo 3 nós vamos ter o relato da visão que ele tem. Versículo 3: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. E é importante esse marcador aqui do horário. Por quê? Por que Lucas fala assim, foi às 3 horas da tarde? Para que a gente pudesse entender, primeiro, que ele não é à noite, ele não está sonhando, ele não está delirando, ele não está bêbado. É por isso que Lucas coloca o horário daqui. Está no meio do dia. Esse homem estava de serviço ainda. Então ele tem essa visão. Não é uma alucinação, não é uma coisa que ele inventou. Ele tem um encontro com esse anjo. Versículo 4: atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é? O que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Suas orações e ofertas subiram como oferta memorial diante de Deus. O que isso significa? O que essa palavrinha aí, oferta memorial, significa? Esse é um termo técnico na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, mas o hebraico foi esquecido, ele foi deixado de ser falado pelos judeus há muito tempo. Então, houve-se a necessidade de traduzir o Antigo Testamento em hebraico para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, a versão dos 70. Então, essa mesma palavra do grego, na Septuaginta, essa que ele fala aqui como oferta memorial, é a mesma palavra usada nos sacrifícios que eram apresentados diante do templo, dentro do templo, diante do Senhor, como oferta ao Senhor. O que o texto está nos dizendo, o que Lucas está querendo nos dizer é: ele não podia entrar no templo, mas a sua vida, o seu testemunho, o seu temor a Deus, a sua oferta de sacrifício, as suas muitas esmolas,
foram recebidas diante de Deus como uma oferta feita no templo. É isso que Lucas está querendo nos dizer aqui. Então, a oferta dele é recebida diante de Deus. Mas aqui nesse texto, a partir então do versículo 4 aí, a gente pode, já ouve-se algumas vezes, e pode estar na sua cabeça essa pergunta, né? Que é, o anjo vem e ele fala assim, olha, as suas orações, as suas muitas esmolas foram recebidas diante de Deus. Então Deus me enviou. E aí ele vai dar ordens para ele. Para algumas pessoas, eles vão entender que isso aqui, na verdade, é uma resposta de Deus à fé de Cornélio. Que Deus está recompensando porque ele merece por aquilo que ele faz. Então, para algumas pessoas, elas perguntam, mas então Cornélio não está sendo salvo pelas suas boas obras? Não parece que esse texto está mostrando que Cornélio foi salvo por boas obras? Aí a pergunta que faz, então, é, Deus está respondendo porque ele merece? Mas o problema de tudo isso é que todo o contexto da passagem não leva a isso. Todo o contexto dessa passagem não leva a isso. Por quê? Porque, apesar de tudo isso que eu acabei de falar, a partir do versículo 5, o anjo ele vai falar para ele coisas que ele quer fazer. Olha, as suas orações foram respondidas, as suas esmolas foram recebidas diante de Deus. Mas, apesar de toda a sua devoção e piedade, Cornélio ainda precisava de Jesus. Apesar de tudo que ele fazia, Cornélio não era salvo. Cornélio não era salvo. Aos olhos humanos, Cornélio era um homem perfeito. Para nós, se fosse no nosso meio aqui, a gente olharia para a vida dele e falaria assim, esse é o homem de Deus, esse é o homem que Deus abençoa, esse é o homem que Deus ama, esse homem merece ser salvo. Essa é a nossa cabeça, porque nós agimos na base do mérito, do merecimento, mas Deus não age assim. Porque se ele agisse assim, todos nós estaríamos no inferno, porque nós não merecemos nada de Deus. Então, na nossa cabeça, esse homem é o homem perfeito que merece a bênção de Deus. Mas nós não somos salvos por obras. Nós não somos salvos por obras. Nós somos salvos pela graça e pela fé em Jesus Cristo. E é isso que esse texto vai deixar muito claro, que ninguém é salvo por obras. Em outras palavras, eu posso colocar dessa maneira. Você está vendo aqui, Cornélio, um homem piedoso, um homem temente a Deus, um homem que pratica aquilo que ele acredita, um homem humilde, um pai bom, um marido bom, um patrão bom, um pastor para sua casa, um pilar para sua sociedade, um homem exemplar. O que o texto está nos dizendo é isso. Apesar de tudo isso, e tudo isso é muito bom, ele não é salvo por nada disso. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Salvação é uma obra exclusiva de Deus. E Deus vem ao encontro dele graciosamente. Graciosamente. Alguns teólogos vão argumentar aqui que Deus responde à oração dele. Mas quando Pedro vai começar a falar, e ele estava orando, porque quando ele está orando, vem então o anjo aparece para ele, e o anjo vem, as suas orações foram respondidas. Quais orações? Do que ele estava orando? Sobre o que ele estava orando? Possivelmente, ele estava orando, esperando o Messias. Ele estava orando, aguardando ansiosamente a promessa de Israel. Ele precisava conhecer Cristo. Ele precisava conhecer Cristo. E Cristo não é uma coisa que você adiciona na sua vida como algo a mais. Você já é um cara legal, você já é um cara que teme Deus, você já é um cara que anda bonzinho, você já é um cara que faz isso. Agora vamos adicionar Jesus nessa sua vida legal aí. E você vai ficar perfeito. Não.
Não é assim a matemática. A matemática é, você é tudo isso, e diante de Deus, isso não vale nada. Você precisa nascer de novo. É o que Jesus diz para Nicodemos no capítulo 3. Ele era o pilar da sociedade dele. Ele era um homem, mais uma vez, aos olhos das pessoas, perfeito. E Jesus olha para ele, você precisa nascer de novo. Perfeitão? Você precisa nascer de novo. Aqui é a mesma coisa. Ele está me mostrando a mesma coisa. E como nosso irmão Carlos leu, foi o texto que ele nos leu aqui. Não existe outro caminho de salvação, Jesus é o único caminho. Como o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Não existe outro caminho, não existe outra maneira. Você não pode fazer boas obras para a sua salvação. As boas obras são consequência da sua salvação. As suas boas obras são consequência da misericórdia e da graça que te alcançou. Você vai viver o Evangelho, porque Deus teve misericórdia de você. Então o que nos salva não são, mais uma vez, as nossas obras, nem a nossa fé. Deixa eu esclarecer uma coisa para você, não é a sua fé que te salva, mas Rodrigo, a Bíblia fala que pela fé vocês são salvos. Não é a fé, é o objeto da fé que te salva. Porque você pode ter a fé, a maior fé do mundo. Cornélio tinha uma fé genuína. Cornélio cria em Deus. Mas Cornélio precisava de Cristo. O que nos salva não é a fé, é o objeto da nossa fé. Porque talvez tenham pessoas muito mais sinceras seguindo outras religiões. Você acha que aquela pessoa que se explode por Alá, ela não tem uma fé genuína e verdadeira? Isso significa que ela é salva? Se a fé é que salva, então qualquer fé em qualquer coisa bastaria. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a fé que salva é a fé colocada em Cristo Jesus, e não é o tamanho da sua fé. É a fé colocada nele, uns com mais, uns com menos, cada um com a sua. Mas se você colocou a sua fé em Cristo Jesus, é isso que você precisa. Porque os seus pecados foram perdoados, você foi santificado, justificado diante de Deus. Agora você tem paz com Deus. Então Deus está deixando claro nesse texto que você pode ser o religioso perfeito e ainda assim estar perdido e sem salvação. Minha pergunta para você é hoje, esse é o seu caso? Essa é a sua vida? Porque talvez você seja o religioso perfeito, que chega aqui e faz tudo certinho, tem a linguagem correta, anda certinho, faz isso, faz aquilo, mas nunca foi transformado pelo poder de Jesus, pela cruz. É o religioso perfeito. O que nos salva não é a nossa religião, é Cristo. É o nosso relacionamento com Jesus Cristo. É Deus quem vem graciosamente, mais uma vez, ao encontro de Cornélio para o salvar. E até mesmo a fé que ele tem é dom de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Porque vocês são salvos pela fé. Mas essa fé não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. E outra coisa que nós aprendemos nessa passagem aqui é a importância da pregação da palavra. A importância da pregação da palavra. Por quê? Porque Deus podia ter falado ou pregado o evangelho através do anjo, ele não podia. Deus não podia ter falado assim, vai lá anjo, prega para ele o evangelho, fala para ele do meu filho, fala para ele o que ele tem que fazer. Podia ter feito isso ou não, igreja? Mas Deus confiou a nós a pregação do evangelho. Então ele envia um anjo a ele, a Cornélio, e diz, faça isso, manda buscar esse homem, e ele vai te falar o que você tem que fazer. As suas orações foram ouvidas, agora Deus vai responder a sua oração, mas a sua oração vai ser respondida através da pregação
do Evangelho. Então, ele dá ordens para que Pedro seja trazido e pregue a palavra a ele. Aliás, e é importante você notar alguma coisa, que eu vou chegar em Pedro, mas antes que eu esqueça disso, por que Deus não mandou Cornélio ir lá falar com Pedro? Por que Deus não fala, vai lá falar com ele lá, ele vai te explicar o que você tem que fazer? Por que ele manda chamar Pedro? Chama. Porque ele quer tratar com Pedro também. Pedro tem muita coisa para ser tratado. E Deus vai abençoar em um, e tratar um, e vai tratar o outro na mesma pegada, no mesmo jeito, na mesma hora. É por isso que ele manda chamar Pedro, não ir até Pedro. Chama lá, manda vir Pedro aqui. Então, Deus nos deu o ministério da palavra, ou o ministério da reconciliação, como diz o apóstolo Paulo. A prioridade da igreja é a pregação fiel das Escrituras, porque o único meio de salvação para os homens é a palavra de Deus. Todo o resto na igreja é secundário. Igreja, eu vou repetir isso para vocês. A nossa tarefa, a minha tarefa como líder, como pastor dessa igreja, é essa: a pregação fiel das Escrituras. É ensinar o rebanho de Deus. Não é o meu rebanho, não são as minhas ovelhas, porque o Rodrigo não tem ovelha. Eu sou ovelha de Cristo. Mas a minha tarefa, enquanto respirar e ser o pastor da igreja, é pregar a palavra fielmente. Esse é o meu chamado. Todo o resto é secundário. A prioridade da igreja é a pregação da palavra, porque é através da pregação da palavra que as pessoas são salvas, encontram com o Senhor e têm as suas vidas transformadas. Existem muitas outras coisas importantes na igreja, mas a centralidade é a pregação da palavra. A exposição das Escrituras, sem as minhas opiniões, sem as minhas histórias, sem os meus achismos. Eu não estou aqui para achar nada. No dia que eu chegar aqui e falar para vocês, eu acho isso, eu acho aquilo. O dia que eu chegar aqui para vocês e não abrir a palavra de Deus, para expor a palavra, a Escritura para você, você levanta e vai embora. Porque o Rodrigo não tem nada para falar para essa igreja. A palavra tem. A minha única ousadia de levantar e falar alguma coisa na frente da igreja é porque não são as minhas palavras, eu estou apenas expondo um texto bíblico. É por isso que eu ouso levantar aqui. Só por causa disso. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui é a soberania de Deus na salvação dos homens. A soberania de Deus na salvação. No texto que nós vemos aqui, lembra da comparação do capítulo 9 com o capítulo 10? Tanto um quanto o outro, nós vemos a soberania de Deus na salvação de homens. Tanto Cornélio, quanto Paulo também pensava, e Paulo pensava que ele estava fazendo tudo o que ele fazia para agradar a Deus, como serviço ao Senhor. Vamos matar crente, por quê? Porque é um serviço a Deus. Mas ele odeia Jesus. Ele odeia Jesus. Mas nos dois casos, tanto no capítulo 9 quanto no capítulo 10, tanto na vida de Cornélio quanto na vida de Pedro, tudo é guiado por quem? Pelo próprio Deus. Deus é o soberano na salvação. Deus não precisa de nada e nem ninguém. Ele pode fazer o que Ele quiser. É Ele que vem graciosamente, é Ele que controla todas as circunstâncias, é Ele que dá a visão, é Ele que envia o anjo, é Ele que coloca as pessoas juntas, é Ele que dá a ordem. Deus é o soberano na minha e na sua vida, na minha e na sua salvação. Ele é o soberano. O texto não deixa margem para mais nada. Ele é o soberano. A salvação é obra exclusiva de Deus, que na sua soberania guia todos os eventos e escolhe quem Ele quer de maneira graciosa. Deus não deve salvação a ninguém. Ou vocês pensam que existiam apenas Cornélio, que era um homem piedoso no primeiro século? Quantos outros Cornélios não existiam? Mas Deus não deve nada para ninguém. Aliás, Ele deve uma coisa, é o julgamento.
Porque todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram. A única coisa que Deus nos deve é uma coisa, julgamento. Mas Ele, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou em Cristo, nos transformou, nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor. É isso. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Igreja. É Cristo. É o nosso Senhor. Aí a partir do versículo 9, nós temos então a visão agora com Pedro. Nós temos a história aí com Pedro, que ele tem uma visão. Aí no dia seguinte, versículo 9, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Pedro sobe ao terraço para orar. Uma grande lição que nós aprendemos nesse texto aqui é a centralidade, a importância da oração no meio de tudo isso. Por quê? Porque a oração está ligada à orientação de Deus. A oração está ligada à orientação de Deus. Você quer ser orientado com Deus, você quer ter intimidade com Deus, você quer que Deus guie os seus passos, você precisa de uma vida de oração. Ah, mas Rodrigo, Deus fala, né? Aí vai ter os religiosos de plantão. Mas Rodrigo, Deus fala através da palavra dele, eu sei disso. Mas se o Espírito Santo não te abrir o seu entendimento para você abrir essa palavra e entender o que ela diz, nem isso você faz. Porque nós precisamos da graça de Deus para entender a palavra dele. Eu nunca chego aqui no domingo para pregar, nenhum dia, eu nunca subi nesse púlpito. Eu abri a palavra, fiz o meu sermão, fiz as minhas coisas, pensando assim, não, eu consigo entender, consigo fazer, tem aqui os comentários, tem aqui o grego, tem aqui. Não, eu não abro a palavra de Deus sem orar ao Senhor, pedindo graça para entender a palavra do Senhor. Porque o Rodrigo é incapaz de entender a palavra do Senhor por ele mesmo. Nós precisamos da graça. Uma vida com Deus é uma vida de oração e uma vida de leitura e estudo diligente da palavra dele. Nós precisamos das duas coisas. Das duas coisas. Então nós percebemos que tanto Cornélio quanto Pedro, eles recebem essa orientação enquanto estão orando. Intimidade, relacionamento e direção de Deus nas nossas vidas está ligada à oração. Muita gente me pergunta, mas como que eu faço para ouvir a Deus? Vá orar. Orou bastante. Agora você vai ler a Bíblia. E enquanto você lê, você vai orando. E Deus vai te direcionar. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar graça para viver. A oração está ligada à orientação, igreja. Não existe vida sábia, vida orientada por Deus sem oração. Me entristece, agora eu vou abrir meu coração com vocês, me entristece na terça-feira ver tão poucos irmãos nessa igreja, naquela sala para orar. Sabe por que me entristece? Porque eu não ligo para número, eles já sabem isso, eu até já fui criticado por falar isso, eu não ligo para número, mas quando eu vejo poucas pessoas, o que eu entendo é, eu posso, eu consigo, eu não preciso da oração. Ah, mas Rodrigo, é tão difícil. Ah, Rodrigo, eu estou cansado, é final de dia, e não sei o quê. E todas aquelas desculpas que todo mundo tem. Ah, eu trabalhei o dia inteiro, eu acordei 4 horas, eu também. Eu não venho para cá flutuando. Não é fácil para mim, como não é fácil para ninguém. Uma coisa, e é interessante porque nós chamamos essas coisas de oração e de Bíblia, de leitura bíblica, de exercícios espirituais. E eu vejo muita gente indo para academia, e acorda 5 horas, e acorda 4 horas, e eu vou para academia. E você tem exercícios espirituais. Esse é um exercício físico. Ah, eu acordo para ir para academia, mas eu não posso ir para a oração, porque eu estou muito cansado. Eu estou exercitando meu corpo, mas o que eu estou dizendo é, para mim é mais importante o físico do que o espiritual, porque a mesma dificuldade de fazer exercícios físicos, também os exercícios espirituais são difíceis.
Quem disse que os exercícios espirituais, se você for esperar o dia que você vai, hoje eu estou tão cheio do Espírito Santo que eu vou na oração, você nunca vai. Se você vai esperar o dia que, nossa, hoje eu estou desejoso em orar e ler a Bíblia na minha casa, você não vai. Ai de mim se não me forçar a levantar da cama todo dia para orar. A mesma luta que você tem, eu tenho. Só que a diferença é essa. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sei que eu nada posso diante de Deus. Eu sei que eu dependo, e a minha vida depende dEle completamente. Eu sei que se eu não dobrar os meus joelhos todos os dias, eu não posso viver aquele dia sem Ele. Essa é a diferença. É por isso que eu costumo dizer que a oração é para a gente fraca, que entendeu que não é a força do seu braço. Nós somos dependentes completamente do Senhor. Do Senhor. Aí nós aprendemos uma outra coisa, como eu já acabei de dizer, Pedro precisava ser tratado. É por isso que Deus manda Cornélio trazer. Você não vai lá, você traz Pedro, porque eu tenho uma coisa para tratar com ele. E aí ele tem uma visão, e nessa visão ele vê algo como se fosse um lençol que desce do céu com todo tipo de animal. E você sabe que os judeus, eles têm leis específicas no Antigo Testamento sobre o tipo de animal que eles poderiam comer e não comer. O porco, por exemplo, é um animal que para o judeu é impuro. Eles não poderiam comer porco. E tem muitos outros. Então ele vê esse lençol cheio de animais, alguns puros e a maioria deles impuros. E aí ele recebe uma ordem: Pedro, levanta, mata e come. Você não está com fome, Pedro? A hora do almoço, não está com fome? Toda a passagem está falando sobre isso. Então Deus usa esse elemento. Não está com fome? Levanta, mata e come. E Pedro fala o que para Deus? De maneira nenhuma, Senhor. É quase uma contradição de termos. De maneira nenhuma, Senhor. Como assim você fala de maneira nenhuma, Senhor? Se Ele é o Senhor, a sua resposta tem que ser afirmativa. Então você não está se submetendo ao senhorio dEle. Lembro muito bem da época de exército, sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor. E ele fala, de maneira nenhuma, Senhor. Mas existia então, na categoria, para os judeus, a questão de puro e impuro. Então aquilo que eles podem comer, aquilo que eles não podem comer. Os gentios, eles eram impuros, de uma maneira bem simples, para falar de toda a teologia do Antigo Testamento, de uma maneira bem simples. Os judeus, os gentios eram impuros, por quê? Porque eles comiam comidas de maneira que não estava prescrita na lei, ou matavam errado, ou não escoavam todo o sangue, ou comiam animais que eles não poderiam comer. É por isso que os judeus não poderiam se sentar à mesa com eles, porque os gentios são impuros por causa daquilo que eles comem. Então é por isso que os judeus não podem nem entrar na casa de um gentio, por causa da impureza deles. Então todo gentio é impuro, não importa quem. E aí agora ele precisava entender uma coisa, que Deus havia abolido isso, e mais importante que isso, essa dieta religiosa havia sido abolida porque ela apontava para uma direção. Pedro precisava entender uma coisa, que Jesus Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Nós vimos que a pessoa, o primeiro a ver isso, a explicar isso, foi Estevão. Lembram disso? Ele é o primeiro a reconhecer que se Jesus é esse Messias, e a vida dele foi essa, todo o Antigo Testamento foi cumprido em Jesus Cristo. Nós não precisamos mais de templo, nós não mais precisamos de mediadores, nós não precisamos mais dessas coisas. Essas coisas acabaram, como diz o autor de Hebreus, eram sombras das coisas que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. E o próprio Jesus, ele vai ensinar isso para Pedro, e Pedro não lembra disso, porque se você abrir no capítulo 7 de Marcos, Jesus vai falar assim, não é aquilo que entra na boca do homem que contamina, mas aquilo que sai, porque não tem nenhum tipo
de alimento impuro. Jesus já tinha abolido, Jesus já tinha deixado isso para lá. Jesus já tinha feito isso. Pedro precisava entender que Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Ele não entendeu ainda. Depois de tudo isso, ele não entendeu ainda. E vai demorar um pouquinho, porque Deus vai tratar com ele isso aqui agora. Ele vai na casa dos gentios, mas no capítulo depois, lá na frente, com o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, vai falar isso. Que o apóstolo Paulo vai repreender Pedro, porque quando ele chega em Antioquia, ele ainda tem esses problemas. Ele ainda tem esses problemas. Esse legalismo dele. Aí, o texto aqui, Deus vai nos dizer, através disso aqui, que ele vai falar assim, olha, a resposta, depois do jeito nenhum, Senhor, vai falar assim, não chame impuro aquilo que Deus purificou. E essa palavra aqui também é muito importante a gente entender essa palavra. Por quê? Porque essa palavra é usada também no Antigo Testamento quando uma pessoa estava impura por algum motivo religioso, ela era trazida diante dos sacerdotes. E os sacerdotes declaravam aquela pessoa pura. Então, quando ele declarava aquela pessoa pura, ela estava pura e purificada diante de Deus. Ela podia ter relacionamento com Deus de novo. Ela podia entrar no templo, ela podia oferecer sacrifícios. Ela estava purificada. Essa é a mesma palavra que Deus usa aqui. O que Deus está nos ensinando aqui, através da visão de Pedro, é: Deus purificou os homens. Deus purificou os homens. E como ele fez isso? Em Cristo. Não chame impuro, Pedro, aquilo que o Senhor purificou. Porque nós fomos purificados pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Pedro ainda não tinha entendido, como eu já disse aqui, as palavras de Jesus, que o que contamina não é o que entra, mas o que sai. Pedro é tão apegado à lei. Isso aqui é muito importante a gente notar no texto. Pedro é tão apegado na lei, nas suas tradições religiosas, que ele está disposto a desobedecer a ordem direta de Deus para não quebrar a sua tradição. Em outras palavras, o cara é tão religioso, mas é tão religioso que Deus fala assim: faz isso. De jeito nenhum, Senhor. Você quer um cara religioso? É Pedro. Conhece gente assim ou não? Porque eu conheço algumas pessoas assim. Com dificuldade, a pessoa é tão religiosa, a tradição religiosa dela está tão impregnada, está tão colocada lá dentro, que qualquer coisa fora da sua tradição religiosa é tida como pecado, como impuro, como indigno, por causa da religião. Da religião. E Pedro é o exemplo disso. Pedro ele é capaz de falar não para Deus, uma ordem direta de Deus, por causa da sua religiosidade. Mas Deus vai quebrar isso. E aí nós aprendemos que existe um contraste entre as duas obediências. Por quê? Os dois são chamados à obediência, tanto Cornélio quanto Pedro. E os dois vão acabar obedecendo, mas de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque Cornélio ele vai obedecer de que maneira? De maneira imediata e sem questionamento. Ele não pergunta quem é Pedro, ele não faz nenhum tipo de questionamento para Deus, para o anjo. Ele fala assim, imediatamente o anjo vai embora, chama os caras, manda buscar, eu nem sei quem que é, você chama esse cara aqui. Não tem, é uma prontidão, é algo que já está ali. Deus, o Senhor mandou, como diz o pastor Jeremias Pereira, se Deus te mandou sentar, você não procura cadeira, senta. Às vezes a gente fica procurando cadeira, mas Deus, isso aqui, mas não vai dar certo isso, mas é aquilo. Se Deus mandou, meu irmão, vai. Ele é o Senhor. Ele é o soberano e não você. O nosso problema muitas vezes é que nós queremos ser soberano na nossa vida. Nós achamos que nós sabemos mais do que Deus. É aí que a gente cai. Agora Pedro não, Pedro já é o cara da religião, que está apegado à sua tradição. Se Deus não dá uma visão e uma ordem direta de ir com os homens, Pedro não iria. Olha, talvez você, mas Rodrigo, o texto não está dizendo que Pedro era tão religioso assim. Meus irmãos, minhas irmãs, pensem comigo. O cara precisa de uma visão do céu.
ele precisa de uma ordem direta do Espírito Santo, porque depois da visão ainda, ele está ponderando sobre aquilo, e é o Espírito Santo que tem que falar para ele: olha, está vindo 3 homens aí, você vai com eles. Você vai com eles. Ele é tão religioso, tão apegado à sua tradição, que se ele não tem a visão, se ele não tem uma ordem expressa do Espírito Santo, ele não tinha ido. Ele não tinha ido. Esse é Pedro. E o fato que vai lá na frente de novo, Paulo vai ter que confrontar ele por causa disso. Isso aqui não acaba aqui. Porque religiosidade é uma coisa que vai acabando com o tempo. A gente vai quebrando ela com o tempo, né? Então, cuidado com a religiosidade, porque nós podemos nos tornar muito religiosos e estarmos prontos a obedecer a nossa religião e não a Bíblia. Porque muitas das coisas que nós fazemos por tradição e religiosidade, não porque é mandamento bíblico. Ah, mas eu cresci fazendo isso, eu cresci sendo assim, foi sempre assim na minha vida. Cuidado que você pode ser mais religioso e estar mais apegado à tradição da religião. E eu estou incluindo todo mundo, presbiteriano, batista e quem você quiser aí no meio. Toma cuidado com a religiosidade, porque ela pode te matar. Então existem pessoas que estão tão apegadas às suas tradições religiosas, que mesmo que você demonstre pelas escrituras que elas deveriam fazer diferente, elas não aceitam e não concordam. Conhece gente assim ou não? Não, mas o meu irmão, está escrito aqui. Mas eu não concordo com isso. Bom, é nesse momento que nós não temos mais conversa. Porque a partir do momento, eu sempre que eu vou fazer aconselhamento de casal e outras coisas, ou aconselhamento em geral, primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é: você acredita que essa aqui é a nossa única regra de fé e prática? Que ela é verdade em tudo que ela afirma, que ela é a palavra de Deus? Sim, sim. Porque se você responder negativamente para isso, eu pego minhas coisas e vou embora, porque eu não tenho nada para lidar com você. Nada. Porque eu vou falar o que para você? Dos meus achismos? Das minhas opiniões? Se eu não for para te aconselhar. Eu gostei muito, eu estava na conferência do G3 essa semana, e um dos pregadores, o Vory Bocken, ele fala uma coisa assim, sobre, você não consegue fazer nenhum tipo de argumento, né, para todas essas coisas que você está falando, sem usar a Bíblia. E ele responde dessa maneira: eu até poderia, mas eu não ousaria. Porque a nossa opinião não vale nada. A nossa opinião não vale nada. Então nós devemos cuidar com a religião. Então existem essas pessoas tão apegadas às suas tradições que mesmo que você faça isso, elas não concordam. E cuidar também com as suas preferências religiosas e tradições religiosas. Sabe por quê? Porque aí tem gente que chega aqui, e aqui nos Estados Unidos é um negócio impressionante, que você pedir para levantar a mão, quem que é presbiteriano aqui, você levanta meia dúzia de mão. Aí a gente, e os batistas, quadrangular, vai indo. Aí a gente tem uma 20 denominação dentro de uma igreja presbiteriana, e glória a Deus por isso. Mas aí cada um tem uma visão, cada um quer fazer a igreja de um jeito. Gente, o que eu recebo de sugestão, vocês não têm ideia. Rodrigo, mas eu acho que isso aqui está errado, acho que a gente tem que fazer assim. Sério, minha irmã? Ah, Rodrigo, eu acho que isso está errado, nisso você tem que fazer assim. Sério, meu irmão? Então talvez seja legal você tomar a minha posição de ser pastor da igreja. Ah, Rodrigo, eu acho que na igreja está tudo errado esse negócio de louvor. Guitarra, bateria, essa coisa do capeta. Um dia foi falar isso para o Aposan, né, que é baterista, ele falou assim: bom, se o capeta tem uma, eu não sei, essa aqui é minha. Então tem gente que só quer piano na igreja. Ah, não, o certo, Rodrigo, é só piano, é só cantar hino na igreja, porque o resto é de Satanás. Ele está desviando a igreja. Meu irmão, minha irmã, não confunda as suas preferências e a sua tradição, a sua religiosidade com culto ao Senhor. Porque a Bíblia não tem uma maneira explícita dizendo: olha, você não pode ter isso, você não pode ter aquilo.
Porque se não for, então eu não posso ter o projetor aqui atrás para vocês. Tem que tirar. Então você vai tirar tudo? Então a gente tem que tomar cuidado com não confundir a nossa preferência e começar a demonizar todo mundo e tudo. Tá bom? Uma vez perguntaram para um pastor reformado, presbiteriano, pastor não, missionário. Ele falou assim, estava trabalhando, e ele falou assim, foi orar, trabalhando com batista, com todo um monte de assembleando, com um monte de denominação, e ele foi orar. Falou, Deus, como que eu vou conseguir trabalhar com esse povo? A gente pensa diferente demais. Eu não acredito no mando de coisa que eles falam, que eles pensam. Como que eu vou conseguir trabalhar com eles? Aí Deus respondeu para ele, eu não acredito em um monte de coisa, eu não concordo com um monte de coisa que você acredita de mim, e eu trabalho com você ainda. Toma cuidado para você não pensar que você é o sertão do reino. Nós caminhamos para o final, quando Pedro agora ele vai pregar o evangelho. Então Pedro, a partir do versículo 34, ele vai pregar agora. Ele vai pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ele vai começar falando que Jesus é o Messias, vai mostrar que ele andou fazendo bem, ele vai mostrar como Jesus foi morto, mas como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e que ele e outras pessoas são testemunhas desse fato. Não é uma história, não é uma coisa inventada. Jesus ressuscitou e ele vive, e nós somos testemunhas disso. Nós somos testemunhas disso. Então a salvação mais uma vez vem pela pregação da palavra, o Evangelho. O Evangelho. E hoje a gente tem que definir, nós vivemos nessa época que ninguém mais sabe o que é o Evangelho. Tudo que sai da boca de certos pastores é Evangelho. Mas o Evangelho só existe um. O que é o Evangelho? O Evangelho é a respeito de Cristo, o Evangelho é a respeito de salvação, o Evangelho fala de perdão de pecados, o Evangelho não é sobre você ganhar mais dinheiro, conseguir comprar uma casa, mandar dinheiro para o Brasil. Se você conseguir fazer todas essas coisas, glória a Deus por isso, que Deus te abençoe na sua vida profissional. Mas o Evangelho fala de perdão de pecados, salvação e transformação de pessoas. Jesus veio para morrer pelos seus pecados, não para te encher a carteira. Rodrigo, você não pode ficar falando essas coisas na igreja, que vai vaziar a igreja. Mas nós vamos salvar a gente. A minha preocupação aqui é essa. Porque um dia eu vou ser colocado diante de Deus e ser perguntado e ter que dar a resposta de como eu administrei aquilo que Deus me deu, que é o ministério. Eu vou ser responsável por isso. Então a salvação tem a ver com arrependimento, perdão de pecados, um novo relacionamento com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos filhos de Deus. E Ele vai te transformar para uma nova vida. Em último lugar, nós vemos que então, na mesma hora, toda a família de Cornélio, que estava lá, e amigos, porque ele quer compartilhar para o máximo de gente que ele tem ali, ele chama a família, chama os amigos, vamos compartilhar Jesus, vem aqui para ouvir esse pregador que ele tem para falar. Então eles creem, e eles recebem o Espírito Santo, e eles falam em línguas, Rodrigo, tá vendo aí a línguas, não sei o que você vai falar agora, como que você vai sair disso, Rodrigo, agora? O que o texto está falando, gente, é basicamente isso, e ele enfatizou isso aqui 2 vezes, o mesmo Espírito que Pedro e os apóstolos receberam, é o mesmo Espírito que cai sobre os gentios. Eles falam em línguas, e esse não é uma prova de que todo cristão que recebe batizado em línguas, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Eles recebem do Espírito Santo, como você tem o Espírito Santo, como eu tenho o Espírito Santo. O sinal que acontece externamente para provar que eles receberam o Espírito Santo é que eles falam em novas línguas, como os apóstolos falaram quando receberam. Para provar o quê? Que não existe crente de segunda categoria. Os apóstolos receberam o Espírito Santo, os gentios receberam o Espírito Santo, os samaritanos receberam o Espírito Santo, os judeus de fala grega que receberam o Espírito Santo.
Não há diferença, não existe segunda classe. Todos nós, diante de Deus, não temos diferença nenhuma. Nós todos somos filhos de Deus, porque é o Espírito Santo que habita em nós. Ponto. Então todo mundo que vai ser batizado e vai receber o Espírito Santo vai falar em línguas? Não. Porque a gente vai ter um monte de outras conversões aqui que ninguém fala em língua, gente. Então, esse negócio de falar e usar esse texto aqui como a prova que existe um padrão no livro de Atos para falar em línguas, pelo amor de Deus, é só falta de estudo teológico. Então, eles são batizados, toda a casa é batizada. A minha pergunta é, vocês acham que tinham crianças no meio dessa família ou não? Bom, não está no texto, Rodrigo, mas seria errado assumir ou não? Eu não vou nem entrar na questão do batismo infantil, que eu posso pregar isso aqui um outro dia. Já preguei, posso voltar nesse tema. Mas, outra coisa, então vamos jogar todo mundo lá no rio agora. Sim ou não? Aí Pedro, não, peraí, legal, receberam o Espírito Santo, vamos levar todo mundo lá para o mar e batizar a galera lá. Vamos ou não? Não, a Bíblia fala que eles receberam e eles foram batizados. E é interessante que Pedro fala assim, olha, você vai lá e batiza eles. Você consegue ver que Pedro ainda não está 100% ainda, porque Pedro não batiza eles. Pedro não quer relar nos gentios. Ele está ali, ele entrou debaixo da casa, ele está ali, mas ele ainda está com as dificuldades que Deus precisa tratar. Vai lá e vocês batizam, batiza a galera aí. Eles receberam o mesmo Espírito e tudo, mas eu não vou pôr a mão nisso. Deus ainda vai tratar com Pedro. Pedro ainda precisa de umas chicotadas ainda. Mas, nós entendemos que, uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, uma vez que nós cremos na palavra de Deus, uma vez que nós ouvimos o Evangelho, nós queremos fazer parte da igreja. Nós queremos entrar na igreja através do batismo. Nós queremos ser membros da igreja. Esse texto vai mais uma vez nos mostrar o que? A necessidade de estarmos em comunhão com a igreja, de sermos membros da igreja, de participarmos da igreja local. Não existe maneira de você ser crente sozinho, porque você não vai lavar os seus próprios pés e exercer os seus próprios dons para você mesmo. Os seus dons foram dados por Deus para você exercer em comunidade. Nós precisamos uns dos outros. Uma vez que nós recebemos, uma vez que nós entendemos, uma vez que o Espírito nos transformou, agora nós queremos fazer parte do corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo tem um monte de problema, Rodrigo. A igreja é imperfeita, sim, a começar por você, infeliz. É aquela velha história, se eu achar uma igreja perfeita, você não entra, você vai estragar ela. Mas nós todos somos imperfeitos, e esse monte de imperfeitos junto aqui, dá umas brigas, dá umas tretas de vez em quando, o negócio não fica muito legal. Mas é a história da arca. Na arca de Noé tinha bicho de qualquer tamanho, jeito, e o negócio lá dentro não dava bom, estava fedido, o negócio não dava legal. Mas dentro da arca tem vida, fora dela tem morte. Simples assim. Aqueles que foram chamados, salvos, transformados, ouviram o Evangelho e receberam o Espírito, eles querem fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Convido os irmãos à oração. Senhor, nós te adoramos e te louvamos pela sua palavra. E quantos ensinamentos, Senhor, e quantas lições, Senhor, nós podemos tirar dessa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Cornélio, que te obedeceu prontamente. Ajuda-nos, ó Deus, a te obedecer como Cornélio, e não ficar fazendo questionamentos, mas simplesmente te obedecer, porque tu és o Senhor e nós não somos. Livra-nos, ó Deus, da atitude religiosa e da religiosidade. Nos ajuda, Senhor, a sermos amorosos, humildes, a perseverar na oração. Nos ajuda, Senhor, a perseverar no estudo da sua palavra, nas disciplinas espirituais. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça para viver para a tua glória e para o teu louvor. E para ser canal de bênção e levando o Evangelho para aqueles que precisam. Abençoa-nos assim. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.